No interminável mês de agosto, alguns temas macroeconômicos globais e locais deram o tom para o comportamento em geral negativo dos mercados. Quer saber quais foram esses temas e como isso impactou as nossas carteiras recomendadas? Fica até o final do vídeo que vamos explicar tudo nesse Onde Investir, setembro de 2023. Um dos principais tópicos globais foram os temores com relação ao ainda fraco desempenho da economia chinesa, especialmente quando olhamos para sua balança comercial e para os dados dos setores industrial e imobiliário. As medidas de estímulos anunciadas ao longo do mês de agosto parecem ter sido insuficientes para a retomada da confiança de investidores e empresários locais. Mas o centro das atenções foram mesmo as treasuries americanas, especialmente a parte mais longa da curva, refletindo preocupações crescentes com o cenário fiscal dos Estados Unidos. Além disso, em alguns momentos, a curva de juros também refletiu expectativas de possíveis altas adicionais pelo Fed. Esses movimentos impactaram o desempenho dos ativos de risco, especialmente o das ações. Com isso, em agosto, o Dow Jones encerrou com variação de menos 2,4%, enquanto o S&P 500 caiu 1,8% e Nasdaq teve queda de 2,2%. As bolsas da China também tiveram um desempenho negativo, assim como na Europa. Com raras exceções, os principais índices globais de ações fecharam no campo negativo. No cenário local, além de toda a influência negativa do cenário externo, pesaram a demora na aprovação final do novo marco fiscal, que veio já na segunda metade do mês. Porém, dali em diante, tomou conta dos mercados o receio com relação à capacidade do governo de cumprir as metas para as contas públicas. Vale lembrar que foi lá no começo de agosto que o Banco Central do Brasil deu início ao ciclo de afrouxamento da taxa de juros, com corte inicial de 0,5%, levando a Selic para 13,25%. Como esse cenário já parecia precificado antecipadamente, as variáveis macro locais e globais negativas pesaram mais, e com isso o Ibovespa acumulou queda de 5,1% no mês, tendo a curva de juros ganhado forte inclinação, com os DIs longos subindo mais do que os intermediários. Já o dólar à vista subiu 4,7% em agosto. Destaque positivo para os fundos imobiliários e seu principal índice, o IFIX, que subiu 0,49% no mês e acumula alta de 12,1% no ano, versus o Ibovespa, que sobe 5,5% até o final de agosto. Com tudo isso acontecendo, seguimos monitorando os riscos, de olho nas potenciais oportunidades. O mês de agosto fechou com o Ibovespa caindo 5% em reais e quase 8% em dólares, abaixo da performance das bolsas globais. Lá fora, os ativos globais foram derrubados principalmente pelas altas das taxas de juros dos títulos globais, puxado principalmente pelas treasuries americanas. A taxa de juros da Treasury de 10 anos dos Estados Unidos chegou a alcançar o maior patamar desde 2007. Por isso, nesse Raio XP, analisamos 3 principais temas que podem impactar a Bolsa Brasileira, sendo a primeira delas o impacto dessas altas de juros globais no Ibovespa. Fizemos uma análise da relação entre a taxa de juros das Treasuries 10 anos dos Estados Unidos com os retornos da Bolsa. Quando a gente faz essa análise da taxa de juros com o S&P 500, que é o índice de ações americano, a gente vê uma clara correlação negativa, ou seja, quanto menor os juros, mais altos os retornos de longo prazo e vice-versa. Mas quando a gente analisa essa taxa de juros americana com os retornos do Ibovespa, a gente não vê uma correlação tão clara assim. Em outras palavras, taxas de juros mais altas lá fora são um risco sim para ativos globais e também para a liquidez global, porém não é necessariamente negativa quando a gente olha para o Ibovespa. O segundo tema no Raio XP é o desapontamento com a China. Quando entramos em 2023, o grande tema entre os investidores globais era a retomada econômica da China pós-pandemia, mas os últimos dados econômicos que temos visto têm desapontado as expectativas dos economistas. No longo prazo, o crescimento econômico da China não deve ser mais impulsionado pelos setores de infraestrutura e setor imobiliário, que são exatamente os setores que têm mostrado bastante fragilidade recentemente. E a grande questão é se vão vir estímulos o suficientes daqui para frente para a gente ver uma retomada do crescimento econômico no curto prazo. E justamente por conta dessas incertezas, fizemos alterações nas nossas carteiras recomendadas para diminuir a nossa exposição a esse tema, que depois eu vou falar um pouquinho mais. E o terceiro e último tema que a gente traz nesse Raio XP é a piora nas perspectivas dos lucros das empresas brasileiras após uma temporada de resultados
fraca nesse último trimestre. Os lucros do consenso do mercado do Ibovespa têm sido revisados levemente para baixo nessas últimas semanas, mas a gente ainda vê a possibilidade de mais revisões daqui para frente à medida que os analistas vão incorporando esses últimos resultados fracos nos seus modelos. Apesar desses riscos, mantemos uma visão otimista para ações brasileiras. Isso por conta de uma combinação dos seguintes fatores. Em primeiro, o cenário macro melhorando com o início do ciclo de queda de juros por aqui. Em segundo, o potencial retorno de fluxos de investidores, principalmente o fluxo de investidores domésticos, institucionais e pessoa física. Em terceiro, níveis de valuations ainda bastante descontados, com preço por lucro do Ibovespa negociado em 8 vezes abaixo da sua média histórica e também abaixo dos múltiplos negociados das ações lá fora. E nesse mês, mantemos a nossa estimativa de valor justo do Ibovespa em 133 mil pontos até o final do ano. E além disso, fizemos algumas trocas nas nossas carteiras recomendadas Top 10, Dividendos, Small Caps e ESG. Para ver todas as mudanças, é só conferir a nossa plataforma de conteúdos. Para o mês de setembro, não tivemos mudanças nos percentuais das classes de ativos sugeridas em nenhuma das carteiras recomendadas. As alterações foram pontuais em ativos e produtos dentro de algumas classes de ativos. Geralmente, esses ajustes ocorrem para substituirmos algum título de renda fixa e ou algum fundo de investimento, por diferentes motivos, entre eles o de refletir nas carteiras alguma tese que queremos implementar. Para esse mês, seguimos construtivos com a Bolsa Brasileira, mesmo com a recente realização, podendo inclusive representar uma oportunidade de ponto de entrada ou aumento da exposição em ações, carteiras ou fundos de ações, visando especialmente o longo prazo. Outra classe que está entre as nossas prediletas para aumento de exposição nos meses à frente é a de alternativos, tanto via produtos líquidos quanto ilíquidos, tendo especial atenção para alguns temas e teses da nossa preferência, tais como fundos imobiliários, especialmente os de tijolos, assim como fundos listados em geral, que oferecem exposição a ativos reais, com possibilidade de ganhos de capital no curto prazo por conta da queda da taxa Selic, ainda mais se estiverem com preços descontados. Além de saber que esses fundos possuem isenção de IR na distribuição dos seus rendimentos. Nas classes de ativos internacionais, a preferência segue pela renda fixa global, especialmente nas carteiras de baixo e médio risco, por uma melhor relação de risco-retorno dos títulos americanos, por exemplo, em detrimento das ações americanas, que parecem estar com seus prêmios de risco mais limitados, o que não invalida mantermos uma parcela de exposição internacional em bolsas globais, complementando as posições tradicionais em fundos de ações americanas e europeias com fundos de exposições a países emergentes. Setembro, então, se firma como um mês de ajustes finos nos ativos das carteiras, complementando as recentes alterações nas classes de ativos, na busca pelas melhores alocações para o cenário à frente. Para ter acesso a mais detalhes sobre as carteiras recomendadas, acesse o link na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.